Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Vita, eu sou educadora aqui do cursinho Arte Pra Quê. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como é morar em Barão Geraldo. Barão Geraldo, a Unicamp, fica um pouquinho afastado de Campinas, do centro de Campinas, assim. Lá na Unicamp tem uma parte que é chamada Barão Geraldo e tem uma parte que é chamada Cidade Universitária. Mas, num todo, assim, o pessoal que mora lá costuma chamar de Barão Geraldo mesmo tudo. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre república, pensionato, sobre o comércio que tem em Barão Geraldo, porque para quem está pesquisando sobre morar fora, sobre morar na Unicamp, é muito complicado, né, da gente saber qual é a melhor opção pra gente. Eu sou estudante da Unicamp e no meu primeiro ano eu morei em kitnet, mas agora eu moro numa república, então nem sempre aquilo que a gente escolhe no nosso primeiro ano é o que é melhor pra gente. Então nesse vídeo o nosso objetivo aqui é tentar dar uma luz para vocês que estão pesquisando lugares, que estão prestando vestibular. Então espero que esse vídeo ajude vocês. Bom, começando pelas repúblicas, que, assim, eu sou uma árdua defensora das repúblicas. República nada mais é do que um local, geralmente uma casa, que várias pessoas dividem o espaço e, consequentemente, o aluguel, né? O valor do aluguel, as contas. Essas repúblicas têm vários tipos, né? Começando pelas repúblicas masculinas, femininas e mistas. E as mistas são entre homens e mulheres, né? Assim, não tem uma diferença muito grande entre esses três tipos de república. Essa diferenciação só existe, assim, de acordo com o que você prefere, né? Suas preferências. Eu moro numa república mista e eu adoro, assim, eu moro com os meus amigos. Vai fazer 2 anos, eu acho. Como funciona, né, esse esquema da república? Tem vários tipos de quartos, né, nas repúblicas. Por exemplo, tem quarto individual, tem quarto duplo, tem quarto triplo. Eu já vi até república com quarto quádruplo, que não é tão comum, mas existe. E tem também os quartos que têm os seus luxos, vamos dizer assim. Tem quarto que tem suíte, quarto com sacada, com ar-condicionado. Então, todos esses elementos, eles vão diferenciar o valor dos quartos. Então, por exemplo, um quarto duplo é mais barato que um quarto individual, porque você está dividindo o aluguel desse espaço com uma outra pessoa. Quartos com suíte e com ar-condicionado tendem a ser os mais caros mesmo das repúblicas. E também tem duas formas de você fazer a diferenciação, de você fazer o rateio, né? Tem repúblicas que preferem cobrar um valor fixo do aluguel. Então, você tem um quarto duplo, vamos dizer assim. E além do aluguel do espaço do seu quarto, você também tem que pagar as contas comuns da casa. Então, é água, luz, IPTU, gás. E tem também a caixinha. Essa caixinha, ela é um valor que fica reservado, que serve para pagar utensílios, objetos comuns da casa, como produtos de limpeza, essas coisas. E também esse valor da caixinha serve para pagar possíveis consertos, se um dia vocês tiverem que entregar a casa, vocês tiverem que reformar alguma coisa. Então tem esse valor da caixinha que fica reservado. Bom, gente, financeiramente falando, a República é a forma mais acessível que tem, porque você que escolhe, né, que quarto você vai morar e tudo mais. E, claro, né, cada república vai oferecer o quarto que está disponível. Aí, assim, são muitas repúblicas e você pode escolher qual você se encaixa mais com o pessoal, com,
com o aspecto da casa mesmo, porque assim, cada república tem a sua tradição, né? Tem repúblicas que são mais antigas, outras que são mais novas. Então, cada república tem o seu, vamos dizer assim, o seu modus operandi e tem a sua tradição, né? Então, você que tá prestando vestibular, caso você passe na Unicamp, você pode escolher, né, as diferentes repúblicas que existem em Barão Geraldo. Bom, gente, tem repúblicas, assim, tem repúblicas que são de um curso só, repúblicas de vários cursos, tem repúblicas que é só de pessoas da graduação, só de pessoas da pós-graduação, tem as mistas também. No meu caso, eu moro numa república de diferentes cursos, porém é do mesmo instituto, que no caso é o Instituto de Artes. Eu moro com 7 pessoas, aí tem pessoas da música, das artes visuais e da mediologia. Então, é uma diversidade, mas não é muito, porque fica dentro do mesmo instituto. Mas quando vocês forem pesquisar sobre repúblicas e tal, vocês veem, né, o que for melhor para vocês. Tem repúblicas que são de um curso só, então, dependendo do curso que você passou, você pode escolher essa república e por aí vai. Bom, gente, e a gente também tem a forma de se morar, que é o pensionato. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha? O pensionato é uma forma de se morar que ele é mais destinado assim para as pessoas que são menores de idade, que não têm uma independência financeira muito grande, que prezam muito pela segurança, porque o pensionato é uma forma bem segura de se morar. Que é assim, gente, o pensionato, ele nada mais é do que você aluga um quarto numa casa, e esse quarto ele pode ser individual, pode ser duplo, pode ser suíte ou não. Essa casa ela tem proprietário. Essa casa pertence a alguém e esse proprietário ele pode ou não morar nessa casa. E se for o caso dele não morar, pode ter uma governanta, que é a pessoa que cuida, né, dos lugares comuns da casa. O pensionato, geralmente, né, os pensionatos em Barão Geraldo também tem diarista. Então, gente, o pensionato é isso, né? É uma casa que tem vários quartos e você tem uma convivência ali com pessoas. E o pensionato, assim, é bem mais comum que seja ou masculino ou feminino. Pensionato misto é bem difícil de encontrar. Mas, assim, sendo masculino ou feminino ou misto, a forma de se morar no pensionato é a mesma. Então, tem uma série de regras a serem cumpridas no pensionato. Você tem, claro, né, tem uns que tem mais regras do que outros, mas eu já vi pensionatos que tem toque de recolher, que não pode ouvir música alta. Tem pensionato que você não pode nem levar visita, assim. Tem pensionato, por exemplo, pensionatos femininos que você não pode levar amigos, você não pode levar homens pra, pra te visitar, pra dormir. Tem pensionato que você não pode nem levar um colega pra dormir um dia, um final de semana. Então, assim, eu não diria que é necessariamente uma desvantagem, porque é só mais uma outra forma de se morar. Mas eu, particularmente, prefiro um lugar que eu possa exercer mais a minha liberdade, assim. Então, pra mim, o pensionato não é uma forma boa de se morar. Porém, se você quer um lugar que ofereça segurança, que tenha essa governanta, né, que cuida dos espaços comuns da casa, então essa é uma opção boa para você. E geralmente os pensionatos não são os alunos, né, os alunos da Unicamp que alugam, né? Geralmente são os pais. Então, se você não quiser morar no pensionato, dialogue, converse. Eu sei que tem pais que têm muito medo de república, de kitnet, tem medo que seu filho more sozinho, mas é isso, gente. Mudança envolve muitas coisas e precisa dialogar com seus pais, se for esse o seu caso, né? Se você for menor de idade, se os pais tiverem muito medo.
Então, converse, visitem vários lugares diferentes. Se você quiser morar no pensionato, também tem muitos pensionatos na Unicamp. Não são tantos quanto República e Kitnet, mas tem um número considerável. E é isso, gente. Pesquise esses pensionatos. Tem uns que têm muito mais regras do que outros. Então, é isso, gente. Não tem como não pesquisar. Agora vamos falar sobre formas de se morar em Barão Geraldo que são melhores para as pessoas que preferem, né, a privacidade, que preferem morar sozinhas mesmo. Que no caso são as kitnets, os apartamentos e as edículas. Assim, são formas de se morar diferentes, mas se a gente olhar num todo assim, elas são meio que parecidas. Então assim, gente, as kitnets nada mais são do que pequenos quartos que geralmente não tem divisão assim, é como se fosse um loft. Não é loft que fala. Acho que é salão que fala, né, hoje em dia. Não sei. Um loft, vai. Que possui cozinha, quarto e banheiro. E é isso. Geralmente tem kitnets que tem algum cômodo a mais, tipo quintal, ou sacada, ou não sei, um quarto a mais. Só que no geral é essa divisão que eu falei, né? Que é do quarto, cozinha e banheiro. Em relação aos apartamentos, eles são maiores, né, que as kitnets, mas em Barão Geraldo, geralmente assim, não são apartamentos tão grandes assim. Aliás, gente, uma curiosidade. Vocês sabiam que não tem prédio em Barão Geraldo? Esses prédios de 10 andares, 12 andares, mais do que isso, muito menos, assim. Porque foi um acordo, assim, entre os moradores do bairro, muitos anos atrás, que não poderia ter prédios, né? Nenhum tipo de edifício com mais de 4 andares, 4 ou 5 andares. Então, em Barão Geraldo, você não vê, assim, grandes prédios, edifícios. E, enfim, só uma curiosidade. Então, gente, esses apartamentos, eles são pequenos, né? Mas, em relação a preço, eles tendem a ser a forma mais cara de se morar em Barão Geraldo. É até mais caro de se morar do que numa kitnet, justamente por ter mais cômodos, por ser um pouco maior. Tem as edículas também, que, assim, geralmente são pequenas casas, né? Casinhas que ficam alocadas ao fundo de uma outra casa. Então, em relação ao tamanho, são meio que parecidos com kitnets, assim. Tem o quarto, a cozinha, o banheiro e o quintal, né? Geralmente tem o quintal na edícula. Bom, falando nessas três formas de se morar em Barão Geraldo, as três são ótimas para quem preza muito pela privacidade. Vocês têm a opção de morar com mais de uma pessoa, mas vocês têm que prestar muita atenção com isso, porque não é todo locatário que deixa vocês morarem com mais de uma pessoa. E geralmente eles cobram até mais caro se você mora, né, com mais de uma pessoa numa kitnet ou num apartamento. Em edícula isso já não acontece muito, geralmente é o preço ali e pronto. Mas assim, gente, as kitnets e os apartamentos, eles são caros? Sim, eles são. Tem kitnet em Barão Geraldo que, assim, R$ 2.000 o aluguel, sabe? Uma kitnet, um quarto bem pequeno. Mas claro, né? Tudo depende de como é, se tem ar-condicionado, se tem sacada, se tem uma cozinha própria. Porque tem kitnets que tem áreas comuns, que geralmente são a cozinha, a lavanderia e a garagem, né? Mas aí tem as kitnets que tem a cozinha e tem tipo uma máquina de lavar assim dentro de cada quarto. E assim, essas kitnets que tem essas áreas de uso comum, elas tendem a ser mais baratas. Então, se você quer morar em kitnet, essas opções elas são mais baratas, né? Vale a pena pesquisar, porque assim, como as repúblicas, tem muita kitnet em Barão Geraldo, sério. Tem muita, muita mesmo.
tem, sei lá, em cada rua que tem lá em Barão Geraldo, tem pelo menos 3 casas de kitnets, assim. Enfim, é muita coisa. Essas kitnets são mais caras e tal, porém, elas vêm com tudo incluso. Elas vêm com o espaço, o IPTU, água, gás, enfim, vem tudo. Enquanto que as edículas, elas geralmente são mais baratas, porém, elas não vêm com todas as contas inclusas. Às vezes o locatário fala que tem água inclusa, internet inclusa, mas não são todas as edículas, né? Isso depende muito do locatário. Mas, assim, a maioria das edículas são assim. Mas assim, gente, a edícula, ela é uma opção muito boa para quem já tem uma renda mais fixa, para quem já trabalha, para quem está na pós-graduação e prefere morar sozinho. Mas, claro, nada impede de você morar numa edícula, claro. Mas assim, a edícula é uma forma mais viável para quem tem essa renda mais fixa e tal, porque é o que eu falei, assim, você que tá controlando todas as contas, não só o espaço, né, mas você que tá pagando tudo, internet, luz, água, IPTU, assim. Acho que IPTU vem incluso nas edículas com o valor, né, do aluguel. Mas também é aquilo de novo, depende muito do locatário, assim. Tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar muito quando a gente vai morar fora, quando a gente vai morar sozinho e tal. Não tem como não pesquisar. E quando a gente encontra uma kitnet, um lugar bacana, aí aparece outro que é mais barato, que talvez tenha mais cômodos, talvez tenha mais luxos, vamos dizer assim, que tem a sacada, que tem ar-condicionado e tal. Então, assim, gente, pesquisem, que, que é a melhor forma, né, de quando a gente vai se mudar. Tem que ver todos os lugares não, né, mas tem que ver muitos lugares, né, que vai que a gente fecha com um lugar, a gente nem gostou tanto assim e descobre que na casa ao lado tem uma kitnet que vai ser melhor pra gente, né? Então, recapitulando, se você, por exemplo, se você passou na Unicamp, seu amigo também passou, vocês querem morar juntos, mas vocês não querem fazer uma república, vocês podem morar numa kitnet ou num apartamento, mas tenham em mente que talvez o valor aumente, que tem locatários que gostam de aumentar o valor se a kitnet é dividida com mais de uma pessoa. Gente, uma coisa importante para falar sobre kitnet, apartamento e edícula é que, num geral, assim, essas formas de se morar, elas já são mobiliadas. Então, você não precisa se preocupar com geladeira, fogão, cama, sabe? Essa mobília básica é bem comum que os locatários já ofereçam nesses lugares. Em apartamento já não é tão comum. É possível que o apartamento venha cru, assim, sem mobília nenhuma. E na edícula pode ser tanto um quanto o outro também. Mas essa é uma coisa boa, né? Porque a kitnet ela já é uma forma uma forma menos acessível de se morar em Barão Geraldo. E imagina se a gente tivesse que se preocupar com mobília, essas coisas. Então isso já é um adianto, né? Muito bom. Que assim a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão da mobília. Bom, então como que funciona o contrato de uma kitnet? Porque, gente, é muito diferente de uma república que você não tem um tempo mínimo para ficar na casa, porque os locatários geralmente eles no contrato, né, eles falam que você precisa ficar um determinado tempo e só depois de dar esse tempo que você pode sair se você quiser. E se você quiser sair antes, você tem que pagar uma multa. Então, gente, prestem muita atenção no contrato, tá bom? Talvez vocês podem até negociar com o locatário, falar, ai, mas e
se diminuir para 6 meses, diminuir para 8 meses, sabe? Porque é bem comum que esses lugares falem que você deve ficar 1 ano na kitnet e depois de 1 ano você pode sair ou renovar se você quiser. Enquanto que tem locatários que não, eles falam, se você quiser sair antes, tudo bem, não tem problema. Mas nesse último caso é mais difícil, hein? Então tomem cuidado. Gente, tomem muito cuidado com as imobiliárias, porque assim, tem kitnets que você fala diretamente com o proprietário, mas tem outras que você tem que falar com as imobiliárias. Mas assim, tem imobiliárias que abusam muito dos estudantes, que assim, insultam a nossa inteligência, assim, falando bem a real. E eles cobram valores absurdos, valores de manutenção, valores disso, de aquilo. Enfim, eles inventam um monte de coisa pra você ficar pagando e talvez nem precise, sabe? Então, assim, tomem cuidado. Uma coisa boa é vocês perguntarem, né? Verem na internet mesmo também as avaliações dessas imobiliárias. Porque tem muita imobiliária em Barão Geraldo e algumas são melhores do que outras. Então, pesquisem as avaliações dessas imobiliárias caso vocês forem alugar algum espaço com essas imobiliárias. Essa é eu acho que é uma dica muito boa, porque assim, o tanto de gente que reclama das imobiliárias lá de Barão Geraldo, assim, é grande, viu? É grande esse número. Então, gente, tomem cuidado, viu? Oi, gente. Eu sou a Luísa. Eu integrei a equipe do cursinho esse ano. E eu vim falar um pouquinho sobre o bairro de Barão Geraldo, sobre o programa de moradia estudantil e outras bolsas também. Então, sobre o bairro de Barão Geraldo, é legal falar que tem um forte comércio. Então, se você precisar comprar alguma coisa, não precisa sair de lá, não precisa ir muito longe. Lá tem bastante lojas bem variadas. E também tem o Shopping Dom Pedro, que se você quiser passear e tal, é legal também. E se você quiser comprar coisas de uma loja mais específica. Então, a malha urbana de Barão Geraldo é dividido entre a área residencial e a área comercial. Então, na área comercial é onde você encontra esses restaurantes, lojas e mercados. As padarias lá são um pouquinho caras, um pouco chiques, então a gente recomenda que você procure as padarias mais afastadas do centro. E é sempre legal também ficar dando umas pesquisadas, conversando com o pessoal de lá, porque sempre abre comércio novo e nem sempre todo mundo fica sabendo, então é sempre bom se manter informado. Eu vou falar um pouquinho do Programa de Moradia Estudantil, mais conhecido como Moradia, que é um programa da Unicamp dedicado aos alunos que não conseguem manter residência com recursos próprios. Então, especialmente os que residem fora da região metropolitana de Campinas. Alunos que moram nesses arredores, mediante circunstâncias avaliadas pelo SAI, que é o Serviço de Apoio ao Estudante, poderão fazer uso da moradia. Sobre a estrutura das casas, geralmente elas possuem cozinha, quarto e banheiro e podem abrigar até 6 pessoas, pode ser só feminina, masculina ou mista. Além disso, tem também salas de estudo e área de convivência dentro do complexo. A moradia fica do lado de um mercado, fica a mais ou menos 7 minutos de carro da Unicamp, por isso tem um ônibus que faz o trajeto gratuitamente da moradia até a Unicamp de segunda a sábado. Sobre a seleção para essa moradia, é importante que vocês fiquem atentos a todo o processo e o calendário do sistema de atendimento estudantil. Geralmente as inscrições rolam em março para os calouros, que tem que se cadastrar no sistema da SAI, colocando informações sobre a família, condições socioeconômicas, e no final do processo você seleciona se você quer o programa de moradia estudantil
ou outras bolsas que estiverem disponíveis. Com base nas informações colocadas no seu cadastro, o sistema vai pedir seus documentos para a comprovação dos seus dados. Então você espera a análise e é muito importante que vocês fiquem atentos, porque se eles não aceitarem algum documento, você vai ter que enviar de novo em um prazo. Então é muito importante que vocês fiquem atentos com isso. Depois de um tempo, vai sair o resultado da bolsa e é o momento de ir atrás de vagas para as casas, né? Então você precisa, além de ser contemplado com a bolsa, você precisa procurar uma vaga em uma casa. Então, para isso, você tem algumas opções. Você pode entrar no grupo da moradia no Facebook e anunciar que você precisa de uma vaga, e batendo de porta em porta pela moradia, perguntando sobre vagas, ou então ter contato com alguém que esteja lá dentro já, e essa pessoa te ajuda a encontrar uma vaga. É aconselhável que você já comece a procurar vaga antes de sair o resultado da SAI, porque aí fica mais fácil, quando você já está com a bolsa, você já tem uma vaga. Por fim, é só esperar o termo da bolsa sair para assinar e se cadastrar na sua futura moradia. No programa de moradia estudantil, tem várias outras bolsas que podem ser selecionadas na hora do cadastro no sistema da SAI. E eu vou falar um pouco das mais importantes para vocês conhecerem. Tem a Bolsa Auxílio Social, que é a BAS. O critério para a concessão da bolsa é socioeconômico. Nessa modalidade, o aluno realiza atividades em projetos dentro de várias áreas da universidade, com orientação de profissionais nas áreas de competência, professores da Unicamp, coordenadores e outros profissionais. Tem a Bolsa Auxílio Moradia, para o campus de Campinas, a bolsa é utilizada por alunos que não conseguiram vaga no programa de moradia estudantil. Tem a Bolsa Auxílio Transporte e a Bolsa Benefício Alimentação. Para cada tipo de bolsa, eles pedem os documentos para serem avaliados e analisados. Portanto, novamente, fiquem atentos para não perder nenhum prazo e tudo mais.